paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui para hoje, nesse pequeno vídeo, falarmos sobre a festa de Pentecoste. Então vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No primeiro momento, vamos pensar o que é a festa de Pentecoste. Pentecoste, para nós cristãos, é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos reunidos junto com Maria, que nos narra o Atos dos Apóstolos 2, essa descida do Espírito Santo. Mas essa é uma festa antiga para o povo judeu, é a festa da colheita. E isso nós podemos ver em Êxodo 23, em Êxodo 19, mostrando essa realidade onde o povo ele vai lá nessa festa e oferta a Deus, esses dons. Olha, interessante, no Antigo Testamento, o povo em gratidão, esse movimento de gratidão, ia lá oferecer a Deus as primícias, os pequenos frutos da terra. Essa festa de Pentecoste, a festa da colheita. Em Pentecoste, essa nova realidade da nova aliança, é Deus que vem derramar a primícia do seu dom, o dom mais importante, que é o dom do seu Espírito Santo. E é interessante quando nós vamos vendo e partilhamos sobre a festa de Pentecoste, esse movimento onde a igreja, à luz do mandato de Deus, porque Jesus, o ressuscitado, ele ficou 40 dias aparecendo, estando com os seus discípulos. E depois de 40 dias ele volta, ele ascende ao céu. E ele faz uma promessa. Ele primeiro diz: permanecei na cidade, em Jerusalém, porque derramarei sobre vós a força do alto, essa força do Espírito Santo. Para iluminar esse entendimento, o Evangelho, nesse domingo, no dia de Pentecoste, vai dizer assim: no último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tinham fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Essa glorificação de Cristo é na cruz, onde ali ele revelará o poder máximo da sua glória, nesse mistério pascal, na sua morte e ressurreição. E aí ele vai dizendo para nós desse dom maior: quem tiver sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior jorrarão rios de água viva. O mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas é interessante quando nós pensamos essa palavra, por mais que nós somos preenchidos, a nossa vida, com as coisas que o mundo nos dá, voltamos a ter sede, voltamos a estar vazios. No entanto, aquele que é preenchido por Deus e pelo seu Espírito Santo é uma fonte inesgotável, onde quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós estamos em comunhão com Ele, aquela fonte ela começa a borbulhar e brotar e preencher o nosso coração. O grande risco é ficarmos buscando preencher esse vazio interior que há dentro de nós, em cisternas rachadas, em lugares e em coisas e em pessoas que não podem preencher o nosso coração. Celebrar Pentecoste é celebrar a descida do Espírito Santo, esse amor misericordioso do Pai, que envia sobre nós, em nome do seu Filho Jesus, o Espírito Santo. Espírito que vem preencher o nosso coração, que vem dar sentido à nossa vida. É interessante que nós pensarmos na festa de Pentecoste, no relato de Babel, onde nós escutamos uma das leituras propostas para o domingo de Pentecoste, é aquele relato onde os homens, em seu orgulho, quiseram construir uma torre mais alta, chegasse até Deus, até o alto dos céus. No seu orgulho, eles queriam ser maior do que Deus. Deus destrói, e eles são dispersados, e cada um fala uma língua diferente. Eles não mais se entendiam. Se em Babel os homens se dividem, em Pentecoste é o contrário. Em Pentecoste os homens falam uma única língua, que é a linguagem do amor. Se antes eles estavam divididos, em Pentecoste, pela descida do Espírito Santo, esses recebem como um fruto, como graça na vida, a unidade.
É um tempo importante também de nós rezarmos pela unidade dos cristãos, para que toda divisão do nosso meio se caia. E como que essa divisão cai? Através do Espírito Santo, porque é Ele que nos une, é Ele que nos dá a verdadeira comunhão. Então nós precisamos nos abrir e deixar com que esse Espírito mova as nossas vidas. É interessante pensar que também Pentecostes, após Jesus ele voltar para o Pai, ele diz que era necessário que ele volte, porque ele derramaria um outro Paráclito. Quem é esse Paráclito? O Espírito Santo. Toda a nossa vida, toda a caminhada da igreja, toda missão precisa ser feita à luz do Espírito Santo. Por que isso? Pentecostes nos mostra isso. Os discípulos reunidos lá, clamando incessantemente pela descida do Espírito Santo, algo que eles não sabiam que aconteceria com eles, mas Maria ali no meio deles testemunha para eles o que o poder do Espírito Santo é capaz. Nós vemos que antes de Pentecostes, os discípulos com medo, uns fugiram da cruz por medo de serem mortos. O próprio Pedro disse que ia entregar a vida por Jesus, mas o que ele faz na primeira ocasião? Ele some, ele foge por medo. Em Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, o que Pedro faz? Pedro é o primeiro que rompe as portas e começa a anunciar no nome de Jesus. Se antes ele tinha medo até mesmo de dar a vida, agora não. Ele se abre a essa graça. Movido por quem? Por esse Espírito Santo. E se nós queremos ser fiéis a Deus, se nós queremos cumprir a sua palavra, se nós queremos ser esses missionários do Pai, escutando o mandato de Jesus e anunciando a palavra, há necessidade de nós abrirmos esse Espírito Santo para que ele nos ilumine. E a pergunta é, eu tenho consciência dessa realidade? Eu tenho pedido que o Espírito Santo conduza a minha vida? Mas não basta somente nós dizermos em palavras isso. As nossas atitudes precisam demonstrar isso. Uma realidade é que muitas das vezes nós pedimos a Deus a graça, a mudança, nós pedimos para que Ele age em nossas vidas, para que aconteça uma mudança. Só que às vezes nós queremos uma mudança, dizemos isso da boca para fora, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Se nós não mudarmos as nossas atitudes exteriores e interiores, por mais que nós clamemos, nós não damos essa abertura ao Espírito Santo. Nós não damos abertura para que Deus realize algo novo em nossas vidas. Aquele que deixa se mover por esse Espírito Santo, ele pode passar por tribulações, ele pode passar por dificuldades, mas eu digo para vocês, do seu interior jorrarão rios de água viva. Por mais que nós nos demos, essa água ela não seca, porque ela tem uma origem que é Deus. E Deus sempre vai dando a graça necessária para nós nos colocarmos em missão. Então que nós possamos deixar esse Espírito mover as nossas vidas. Nesses dias que faltam até celebrarmos Pentecostes, que nós possamos nos preparar para esse momento. E reconhecer que Pentecostes precisa acontecer todos os dias em nossas vidas. Porque todos os dias nós precisamos ser movidos por esse Espírito Santo. Pois só assim a verdadeira unidade acontecerá. Só assim nós conseguiremos ser aquilo que Deus quer de nós. Então que o nosso coração se abra a essa realidade, se abra a Deus por meio do vosso Espírito, do seu Espírito. Pai Santo, te peço que em nome do vosso Filho Jesus derrame sobre nós o vosso Espírito Santo, para que Ele nos dê toda a luz necessária para olharmos a nossa vida, reconhecer aquilo que hoje precisa ser mudado, para que Ele venha com o seu discernimento, nos dando toda a luz e toda a clareza necessária, para que assim, dia após dia, nós possamos cada vez mais configurar-nos ao Teu Filho Jesus, para que o mundo veja em nós, para que o mundo veja em nós cristãos a única linguagem, que é a linguagem do Espírito, que é a linguagem do amor. Que os nossos corações a cada dia se abram mais e mais para a Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.